Em primeiro lugar, agradecer a todos os que estão aqui presentes. O meu nome é João Rocha. Eu vou ser o moderador aqui com a nossa conversa com o engenheiro José Carlos Lino, a quem desde já agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco e dizer umas umas linhas muito telegráficas sobre quem é o Sr. Engenheiro José Carlos Lino. O Sr. Engenheiro formou-se em Engenharia, em Engenharia Civil com especialização em estruturas, no âmbito da sua atividade profissional, e há mais de 3 décadas que se tem dedicado à promoção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas à indústria da construção. É fundador da Newton Engenharia, da BIMS Consulting e também da Academia Nosso BIM. É investigador e professor convidado na Universidade do Minho, tem também liderado esforços para a criação da Building Smart Portugal. Enfim, diria, uma autoridade de certeza nacional nesta matéria, também acho que europeia e, quem sabe, mundial. É mesmo fantástico podermos estar aqui a falar consigo, Sr. Engenheiro, pelo que lhe passo a palavra, porque é o senhor que nós queremos ouvir. Muito obrigado, João, e começo também por te agradecer pessoalmente, por ter sido tu que encetou o convite comigo, e em teu nome cumprimento a IASES, a Associação Internacional de Estudantes de Engenharia Civil, por quem eu nutro um carinho muito especial. Já tive a oportunidade de vos acompanhar em várias iniciativas, até internacionais, numa visita ao Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, aqui há uns anos atrás, e é com imenso prazer que estou aqui a falar para futuros colegas e colegas que também estarão a assistir. Obrigado pela apresentação, gentil apresentação. Considero que tem sido realmente uma missão profissional e até uma missão de vida nestas últimas 3 décadas, andar a juntar as tecnologias com a nossa profissão. Portanto, quando convidaste, se me permites o tratamento, para vir fazer esta apresentação, eu senti muito entusiasmado com isso e trouxe este tema, inovação na engenharia civil, BIM e outras tecnologias. Eu coloco aqui algumas marcas, tu já mencionaste algumas, mas a Newton, enquanto um gabinete de engenharia pura, digamos, a BIMS, enquanto uma empresa mais moderna, que precisamente interpreta as necessidades dos engenheiros civis, mas também dos arquitetos, engenheiros mecânicos, engenheiros eletrotécnicos e todos os envolvidos na indústria da construção, que gentilmente ilustram muito da apresentação e do que vocês vão ver agora. Pensei, deixa eu ver se aqui se a minha apresentação mexe, espero que estejas a ver aqui o índice. Sim, estamos a ver. Pensei em estruturar a apresentação em 4 fases. A primeira, quem é o novo engenheiro civil. A segunda, a indústria da arquitetura, engenharia, construção e operação, a uma indústria em mudança. O que é o BIM propriamente dito? Todos saberão o que é o BIM, mas ter aqui alguns desenvolvimentos sobre o que é o BIM. E, finalmente, outras tendências. Eu, se calhar, sugeria que nós fizéssemos a apresentação. Se alguém quiser interromper, por favor, faça-o a qualquer momento, mas no final, com certeza que teremos momento para poder dialogar. Tomem nota ou coloquem no chat algum comentário que, entretanto, seja oportuno e poderemos ir falando sobre ele. Então, se me permitires, eu começava por quem é o novo engenheiro civil. Ora, o antigo engenheiro civil, nós sabemos quem era, não é? O antigo engenheiro civil é isto tudo espetacular que nós estamos a ver, não é? É a engenharia civil por oposição à engenharia militar, nos tempos imemoriais, digamos assim, do tempo mesmo das cavernas, porque as cavernas não eram lugares onde nós encontrávamos para habitar, mas logo a seguir nós começamos a transformar esses lugares e a prepará-los para a construção. Portanto, a atividade do engenheiro civil é uma atividade muito importante, muito antiga e que tem um papel na sociedade essencial. Exemplo disto é este código de Hammurabi, que foi escrito durante o reinado do rei Babilônio, e 1800 anos antes de Cristo. E reparem, nessa altura foi descoberto numa pedra, talhado numa pedra, foi um tratado muito importante. Nessa altura dizia coisas como estas que vocês podem ver em alguns artigos, que é, se um construtor construir uma casa
e devido a essa casa não estar construída adequadamente, essa casa cair e matar o seu dono, o dono da casa, então imediatamente o construtor será também condenado à morte. Mas se matar o filho de um dono, então mata-se o filho do construtor, um filho do construtor. Se matar um escravo do dono, então mata-se um escravo do construtor. Reparem, tirando a parte jocosa da passagem disto para os dias de hoje, na altura era muito sério, mas reparem a importância, a seriedade e o código de conduta que nós estávamos obrigados enquanto construtores, enquanto engenheiros civis. Portanto, o engenheiro civil é alguém que, ao fim e ao cabo, tem esta responsabilidade individual e criminal, mas vai muito além disso, ok? Então, o que é ser engenheiro civil? O que é ser este novo engenheiro civil? Ser engenheiro civil é, desde logo, como podem ver aqui nesta primeira imagem, adaptarmos-nos às novas tecnologias, adaptar-nos aos computadores, adaptar-nos a tudo o que é a digitalização e transferirmos o nosso conhecimento aproveitando ao máximo o uso destas potencialidades. Mas, ao mesmo tempo, ser, digamos, um defensor e um protetor da sociedade. Eu não sei se vocês, que são alunos, alguns a terminar o curso, têm consciência disso, mas eu sinto-me, com 3 décadas de profissão, sinto realmente que nós temos tido pouca visibilidade na sociedade. E se vocês enumerarem 2 ou 3 profissões que são basilares para a defesa da nossa sociedade, para a nossa sociedade continuar estável, a engenharia civil é uma delas, ou a engenharia, ou a indústria da construção de uma maneira geral. Porque a engenharia civil não só constrói prédios, que é o que as pessoas pensam genericamente, mas faz com que vocês abram uma torneira e saia a água dessa torneira em vossa casa. Façam que a rede de esgotos funcione. Façam que tenham estradas a funcionar. Façam, ao fim e ao cabo, que a sociedade não entre em ruptura. Portanto, quase que poderemos ser considerados uns guardiões, digamos, do espaço construído e do espaço da sociedade. Há algo também que eu queria enaltecer para os jovens futuros engenheiros que nos estão a ouvir, que é, há uns anos atrás, o engenheiro civil baseava-se no seu conhecimento individual, ok? Na sua capacidade de fazer cálculos. E é quase como, digamos, tempos antigos em que o melhor da tribo era aquele que caçava melhor, era o indivíduo, nos focávamos no indivíduo, e nós ultimamente temos vindo a fazer um progresso, ultimamente, digamos, nos últimos 50 anos, temos vindo a fazer uma transição do indivíduo para o coletivo. E essa transição, no caso da engenharia civil, é uma transição que passa não só para o indivíduo perceber que tem que estar numa equipa, essa equipa perceber que tem que estar entrosada dentro de processos de uma empresa, mas agora já é muito mais do que isso. Essa empresa trabalha não só para si, para o lucro dos seus acionistas, para a estabilidade dos seus empregados, mas também para a sociedade. Essa empresa tem uma componente societária muito importante, não só pelo pagamento de impostos, mas tudo o que ela faz gerir à volta, o bem-estar que ela cria na sociedade e a mais-valia que está a produzir. Hoje em dia uma empresa só faz sentido se vier acrescentar à sociedade algo que a sociedade necessita. E agora já temos outro nível, que é o nível de sustentabilidade. Nós hoje em dia temos que nos preocupar com o planeta, com o ambiente. Portanto, um engenheiro civil não pode ignorar estas diversas componentes da cebola, desde o indivíduo até ao planeta e à globalidade. Portanto, estas imagens acabam por mostrar um bocadinho disso, a gestão destas redes, o verde e o ambiente a serem integrados e também o aspecto colaborativo integrado com ela. Além disso, e no meu tempo isto não era exigido, hoje é exigido, vocês têm que ter um conjunto de soft skills, digamos, ou seja, de outras capacidades, capacidades de relacionamento, capacidades comerciais, capacidades de gestão de pessoas, de gestão propriamente ditas, e estas sempre foram
O engenheiro civil sempre foi, durante muito tempo, os grandes cargos de gestão eram ocupados por engenheiros civis, porque o engenheiro civil tinha uma capacidade de resolução de problemas, era um curso de banda larga, como se costumava ouvir dizer, em que nós juntávamos várias capacidades e, claro, o chamado curso em T, em que ao mesmo tempo que temos uma abrangência de conhecimentos grandes, também nos especializamos numa determinada área, ok? Trabalhamos para a sociedade com muito respeito pela diversidade, pela comunidade, e temos que nos integrar com a componente legal. Nós temos que ser capazes de dominar os contratos, dominar as leis e adequarmos a ela. E fazer isto tudo com ética, respeito, integridade e honestidade é algo que é muito importante nós inserirmos dentro da engenharia civil. E o novo engenheiro civil, além disto tudo, tem que ter uma componente de digitalização, de transformação digital e estar preparado para mudar, como poderemos ver ao longo da apresentação de hoje. Portanto, esta é uma visão abrangente e larga daquilo que é o engenheiro civil. E então o engenheiro civil está dentro desta indústria, que às vezes se teima em chamar indústria, mas há muitos que dizem que se calhar nem indústria é, porque falta-nos a linha de montagem que fez com que a aeronáutica, a indústria automóvel, a indústria fabril fosse capaz de otimizar processos e ir melhorando num processo Kaizen de melhoria contínua, e que nós temos dificuldade enquanto indústria que trabalha muito numa manufatura, cada obra é uma obra, cada entorno é um entorno. Mesmo assim é importante chamar de indústria, porque nós temos que nos industrializar, temos que melhorar os nossos processos, ok? E que mudança é essa? Desde logo nas 4 letras do ASEO começamos para a arquitetura. Ora, os arquitetos começam a ousar projetar obras e arriscar formas e imagens e processos construtivos que antes não existiam. Antes trabalhávamos em obras quadradas, digamos. A própria engenharia no sentido do projeto de engenharia, é hoje em dia global, não é uma coisa local, tem que estar modernizada, tem que trabalhar com meios, processos e materiais cada vez mais modernos. Não basta o senhor engenheiro que sabia fazer betão e fazia betão toda a vida, não, precisamos de estar muito à frente disso. Igualmente nos construtores, os construtores são confrontados com novos modelos de negócio, com trabalho colaborativo, com a necessidade de integrar a informação entre todos os sistemas que tinham, portanto, e serem capazes de fazer isto de uma maneira a controlar os tempos, os custos e a qualidade. E por último, a operação, que era algo que estava muito distante dos engenheiros civis e hoje começa a aparecer a montante. Estar a projetar e a construir com olhos postos na operação é algo muito importante e algo que cada vez acontece mais, seja num centro comercial, seja num tribunal, seja numa escola. Portanto, foi esta mudança em cada uma destas componentes que levou ao aparecimento do BIM. Building Information Modeling, como dizem os nossos irmãos brasileiros, modelagem da informação na construção. Nós, em Portugal, temos adotado a sigla inglesa e adotado muita terminologia inglesa para não estarmos, digamos, a reinventar conceitos que estão bem entrosados e adotamos estes estrangeirismos. Portanto, esta imagem eu gosto imenso dela e que diz, este senhor Eduardo McCracken diz, se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um modelo vale mais do que 1000 imagens. Reparem, é um modelo azul, não é? Tridimensional, sobre a tradicional forma de representar projetos com plantas, cortes e alçados, ok? Portanto, o BIM, o que é? O BIM é precisamente isso, é um modelo digital, tridimensional, onde nós vamos incluir informação, ok? E é dessa mistura que nós temos uma capacidade de modelar aquilo que é a informação digital. Ora, entramos então na terceira e principal parte desta apresentação, é que o que é o BIM? Ora, eu gostaria de dizer o que é o BIM, fazendo-vos aqui uma evolução do que têm sido as representações gráficas nesta indústria. Ora, começando antes da década de 80, nós trabalhávamos à mão. Eu cheguei a trabalhar à mão, ok? Enquanto profissional. Eu desenhava os meus projetos de estruturas a lápis, passava os meus papel vegetal
a um colega desenhador que, com um aparo de tinta da China, traçava em cima do meu traço a lápis, traçava linhas representativas das minhas estruturas, de betão armado ou estruturas metálicas na altura, e, portanto, era assim que se faziam os projetos. Entregávamos os projetos assim. Portanto, cada desenho era uma obra de arte criada. Daí que uma estrutura de um gabinete de engenharia era composta essencialmente 80% de mão de obra muscular, braçal, que fariam desenhos, medições, cadernos de encargos, memórias descritivas, e 20% de engenheiros que traziam a componente de inteligência, de cálculo, de concepção. Okay? Ora, à volta da década de 80 apareceu o CAD. O CAD é um programa de computador que vem substituir o desenho à mão. Portanto, as linhas passaram a ser feitas em computador, digitalmente, primeiro de uma maneira 2D, num plano, não é? Representávamos exatamente o desenho. Ao início eram com umas plotters, as plotters eram exatamente, iam buscar canetas de tinta da China que desenhavam em cima de uma folha de papel vegetal. Mais tarde começaram a aparecer as impressoras de grande formato que conseguem imitar exatamente uma plotter de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz e muito mais precisa. A meio da década de 90 apareceu o CAD tridimensional, ou seja, as linhas não tinham só duas dimensões, passavam a ter 3 dimensões, X, Y e Z em cada uma delas, mas realmente há menos de 2 décadas que surge a grande diferença, que é deixamos de trabalhar com componentes geométricos, como linhas, retângulos, dónuts ou círculos, e passamos a trabalhar com objetos. Nós passamos a modelar com pilares, portas, paredes, janelas, vigas e sapatas, ou tubos, ok? E então, quando nós estamos atualmente num programa de computador BIM, de modelação BIM, nós já não vamos à procura de onde é que está o comando linha, vamos à procura do comando objeto, e esse objeto pode ser, como eu disse, uma parede, pode ser uma porta, pode ser uma das componentes das nossas diversas especialidades. E aqui surge a grande diferença, porque quando eu escolho pilar e clico no meu espaço digital do meu computador, no 000, e vou até ao 003, o que significa que este pilar tem 3 metros de altura, e o pilar tem uma determinada secção, no momento em que eu largo o rato, aparece-me desenhado este objeto, e este objeto, quando eu clico nele, eu posso verificar que propriedades, que informação é que este objeto tem, ok? Portanto, e é deste Lego de objetos, estão a ver, esta construção de objetos, quase a imitar como se eu estivesse a construir realmente a obra, mas em computador, quase como se eu estivesse a fazer aqui um jogo de computador, não é? Aí é que eu construo toda a base de dados de informação da minha construção, que me vai permitir fazer uma quantidade enorme de funções e antecipar uma quantidade enorme de erros e otimizar uma quantidade enorme de soluções. Portanto, o BIM surge quando nós deixamos de desenhar e passamos a modelar, ok? Nós temos aqui 2 perguntas. O colega que... um participante anónimo que diz: boa tarde, tendo em conta que estes programas são muito recentes, o que me garante a mim que depois de saber funcionar com eles não vão ficar datados, que terei de me adaptar a outros. Eu não sei como é que este colega se chama, eu vou-lhe responder a esta pergunta, se me permite, com o último slide, está bem, desta apresentação. Tem lá a resposta para esta pergunta, ok? Professor Alfredo Soeiro, José Lino, prazer em ouvi-lo. Será melhor Building Information Modeling ou Building Information Management? Muito obrigado, professor, e um abraço e um cumprimento. É uma pergunta muito pertinente, que normalmente até costumam perguntar se é Building Information Modeling ou Building Information Model ou Building Information Management. E a minha resposta é tudo isso e mais além, como dizia o Buzz Lightyear no Toy Story, não é? É tudo isso e mais além. Porquê? Porque precisamente, como muito bem está a dizer, este slide agora explica isso, as 3 letras Building Information Modeling, vamos imaginar este conceito, que é um conceito, realmente representam 3 conceitos em si. Um é o building, a construção, ok? Outro é o information, a tecnologia da informação, as bases de dados, os dados, e o terceiro é a modelação. Ora, a modelação é a maquete,
Nós, como vocês viram naquelas imagens antigas, os faraós nas pirâmides, os reis de França, antes nos castelos, exigiram que os seus arquitetos fizessem maquetes à escala reduzida para eles perceberem o que é que se queriam fazer. Portanto, nós, na engenharia civil, por exemplo, nas estruturas, o professor Edgar Cardoso, projetista de pontes, super famoso em Portugal, eu visitei quando, na altura o escritório dele, ele tinha maquetes à escala reduzida, mas em que ele colocava uns pesozinhos e a ponta era feita de um determinado material, onde ele depois media uma determinada deflexão e através de umas contas ele conseguia perceber qual é que ia ser a deformada aproximada da ponta real. Reparem, nós engenheiros civis sempre fizemos isto. A nossa atividade é fazer modelos para percebermos como é que a realidade vai funcionar. E quem diz isto nas estruturas, diz isto na hidráulica, diz isto nas famosas barragens que eram feitas à escala reduzida no LENEC, nós sempre utilizamos modelos. Portanto, o modeling está-nos na nossa raiz, digamos, de resolução de problemas e experimentação. Ora, aqui neste BIM nós fazemos modelos digitais, portanto é muito mais fácil. Reparem que não gastamos dinheiro, o dinheiro é relativo, é muito pequeno, é um programa de computador e um computador. É muito menos do que estas experiências todas. Ora, e construção? A construção realmente é sabermos o que é que estamos a fazer, sabemos construir, ok? E atenção, não se confundam, futuros colegas e colegas, o BIM não resolve os problemas. Eu fui autor de um programa de cálculo automático de estruturas há 30 anos atrás, que foi um sucesso em Portugal e mesmo na Península Ibérica, vendemos imenso durante imensos anos, chamava-se PAC Pórticos. E esse software era incrível porque foi super inovador na altura, desculpem a vaidade, não é? Mas foi super inovador na altura porque realmente veio numa altura em que os computadores ainda eram básicos, veio introduzir uma série de componentes bastante inovadoras. E na altura chegavam à nossa fala pessoas que não sabiam fazer cálculo de estruturas, mas porque aquele programa era tão evidente, tão fácil, pediam-nos para comprar o programa para eles passarem a fazer cálculo de estruturas. Portanto, isto é a subversão daquilo que a tecnologia deve fazer por nós, ok? Mas atenção, também isto pode nos levar a outras discussões, terei todo o gosto em falar sobre elas, que é, nós estamos a mudar rapidamente para a inteligência artificial, nós estamos a mudar rapidamente para um momento em que nós poderemos não vir a controlar diretamente as máquinas, ok? E nesse momento nós temos que perceber realmente qual é que é a nossa função, enquanto seres humanos e enquanto técnicos. E isso é uma pergunta que vai existir durante o vosso período de vida profissional, de certeza absoluta, ok? E vai ter que ser colocada. Uma certeza eu tenho. A tendência de tentar resolver isto através de leis e de imposições não existe, é impossível. É como controlar a internet através de leis. Isso é impossível, está bem? Portanto, nós temos que perceber muito bem qual é a nossa ética nesta função e para que é que ela serve. De qualquer modo, esta palavra da construção é nós sabermos o que estamos a fazer e utilizarmos a tecnologia a nosso favor, está bom? E a informação, obviamente, tudo é informação hoje em dia, a informação é uma das componentes grandes. Portanto, é destas três componentes que nós conseguimos, Modeling, Information, Building, conseguimos construir virtualmente, analisar, explorar possibilidades, cenários, detectar colisões, etc, 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 etc. Bom, dito isto, porque eu tenho muitos slides para avançar, e eu respondo já às outras perguntas. Então, o que é que é... Se calhar podíamos, ao fim de 30, 35 minutos de exposição, ou 40, podíamos depois fazer as perguntas todas, talvez fosse mais... Talvez, ok, acho que sim, obrigado João por me dares essa dica, que assim não se perde aqui digamos, o fio à meada, não é? E terei todo o gosto em até estimular aqui algum diálogo, porque há muita coisa que se pode trazer daqui e que penso que poderá ser interessante. Estava eu a dizer, desculpa, eu cliquei aqui em qualquer coisa inadvertidamente, aqui está. Estava eu a dizer que este Lego de objetos que constitui o nosso modelo digital não é um Lego qualquer, é um Lego que é paramétrico. E o que é isto de paramétrico? É, cada destes objetos, aquele tal pilar que eu vos falei, aquela tal porta,
tem inteligência. E tem inteligência a dois níveis. Inteligência para si próprio e inteligência para com os vizinhos objetos. Ou seja, por exemplo, se vocês tentarem colocar uma porta num espaço vazio, a porta não vai conseguir, ela vai quase, nos programas bem feitos, ela tem um magneto, uma atração para as paredes. Ele vai tentar colar-se a uma parede. Quando vocês arrastam o rato, ela tenta procurar uma parede logo. Porquê? Porque este objeto sabe, eu sou porta. Portanto, se eu sou porta, vou atravessar um vão, vou criar um vão numa parede. Portanto, é esta parametrização, esta inteligência, esta programação que faz, que dá um enorme potencial a estes modelos. Além disso, estes modelos têm também camadas de informação. Desde logo os materiais, as capacidades resistentes, características mecânicas, o custo. Este pilar eu posso saber exatamente quanto é que ele custa, o tempo que ele demora a construir, a área de cofragem deste pilar. Reparem a quantidade, eu só estou aqui naturalmente a apresentar alguma pincelada de algumas das camadas de informação que nós podemos incluir. Cada vez mais há bibliotecas de objetos que organizam estes objetos de uma maneira estruturada, não é? Para que estes objetos estejam organizados quase em bibliotecas e armazéns digitais. Vocês podem ir lá e picar esse objeto e trazer para a vossa obra. Hoje em dia, muitas marcas importantes, marcas como a Hilti, marcas como a Grundfos, e muitas, eu não queria estar aqui a mencionar porque vou falhar muito por defeito, já têm as suas bibliotecas BIM todas preparadas e muito bem feitas para serem incluídas nos nossos modelos. Okay? Isto é algo muito importante. Ora, mas então há aqui colegas que estão confusos e que ainda não perceberam muito bem, mas o que é isso? Então isso é um software, e eu trago este slide de propósito. Tudo que eu falei até agora não é um software, tudo que eu falei até agora é este conceito Building Information Modeling, ou seja, construir um modelo digital que tem informação e que representa a nossa construção. Como é que isso se consegue fazer? Através de software. E software não há um, software há milhares, ok? Há um senhor que escreveu um dos principais livros do BIM que se chama Big BIM, Little BIM, em que quando ele se refere ao Big BIM, refere-se ao conceito, à capacidade de colaborarmos, à capacidade de fazermos coisas novas. E quando ele se refere ao Little BIM, ele refere-se ao software. Aquele que só vê o conceito de ser capaz de fazer um joguinho, um Minecraft da construção, digamos, ok? Ora, este é o primeiro mito que vocês têm que retirar da vossa cabeça. E normalmente as pessoas o que conhecem é os produtos da Autodesk, que é líder do mercado, em particular o Revit, passa publicidade, há muitos outros, há o ArchiCAD, há o Tecla, para não deixar ninguém de fora, há o Allplan, há os CIPs, há milhares. Vocês estão aqui a ver alguns deles, mas são milhares, já muito bem organizados por funções, etc. Portanto, obviamente que este conceito tem que ser interpretado através de software, mas o BIM não é software, está bem? O BIM é este conceito que pode ser interpretado por software, ou por programação, ou por muitas outras coisas que depois poderíamos falar. Há outros 4 componentes também muito importantes no BIM, que são as políticas, as pessoas, os processos e a tecnologia. Reparem que a tecnologia, quando se insere software, é só uma delas. A componente de pessoas e de processos é muito importante. Os engenheiros civis não são tão familiarizados com os processos como os engenheiros mecânicos, por exemplo, em que o processo faz parte da linha de montagem, digamos assim, mas temos que passar a ser e temos que ter esse cuidado de o ser. E as pessoas trabalham de uma maneira diferente. No método tradicional era a comunicação spaghetti, todos falávamos com todos, tudo aqui numa grande barafunda. Nós, no método colaborativo e de BIM, trabalhamos numa comunicação organizada e em cima do nosso modelo, digamos assim. Ora, isto é uma coisa mundial, o mundo todo já aderiu a isto, posso-vos garantir, não há um canto deste planeta que não esteja a aderir. Já há legislação para o BIM, nomeadamente em Portugal há uma comissão de legislação, nós fazemos parte de uma comissão europeia na qual eu participo e que já vai sair com normas obrigatórias, algumas delas já estão a ser traduzidas para português em Portugal. E agora abro aqui um parêntese para, como o João disse, eu tenho feito os esforços para a criação do nosso capítulo português da Building Smart. A Building Smart o que é? É uma organização mundial
representativa do BIM, sem ser o BIM relacionado com determinadas marcas de software, o chamado Open BIM. Todas as softwares house estão lá e é a casa da interoperabilidade. Acredito termos perdido o Sr. Engenheiro José Carlos Lino. Só aguardar um pouco até retomarmos a ligação. Ok, tivemos aqui um pequeno contratempo, mas já está a resolver-se. Mais uns segundos e ficará completamente resolvido. Quem vir isto muito rapidamente nem saberá que se passou alguma coisa. Exato. Estás-me a ouvir, João? Sim, perfeitamente. Okay. Portanto, eu estava a dizer, não sei onde é que eu caí, mas estava a dizer que a Building Smart é, portanto, um organismo internacional, a casa do Open BIM, sem fins lucrativos. Eu convido todos vós a entrarem dentro deste site, a lerem o que lá está descrito e, se acharem interessante, manifestarem a vossa disponibilidade, o vosso interesse em serem, digamos, contactos da Building Smart Portugal e com todas as portas escancaradas a virem colaborar connosco, a virem participar, a virem saber mais e a virem com as vossas capacidades e os vossos talentos, contribuir naquilo que quiserem, e há muito a fazer. Deixo aqui o link para isto. Ora, mostrando agora aqui uma viagenzinha rápida, porque também o tempo voa, sobre aquilo que é o BIM aplicado, os chamados usos BIM. Eu vou começar pela arquitetura, depois engenharia de estruturas, instalações especiais chamadas MEP, construção, gestão dos ativos e a educação e a formação. Ora, estes exemplos não pretendem ser, eu podia estar a falar meia hora sobre cada um destes exemplos, são exemplos nossos, exemplos nos quais eu de alguma maneira, direta ou indiretamente, estive envolvido. Eu posso contar uma história sobre cada um deles, mas naturalmente não tenho tempo. Eu acho que são importantes, estas apresentações devem estimular, digamos, e devem estimular os sentidos, por isso eu gosto de as fazer tão visuais, mas também devem estimular as mentes, devem-vos inquietar. Portanto, mais do que estamos aqui a detalhar um pormenor, isso é alvo de uma aula, é alvo de uma sessão mais técnica, de um workshop. A qualquer momento estaremos, os meus contactos são públicos na internet, vocês podem ir ao LinkedIn ou outra coisa qualquer e entrar em contacto direto para mim, para alguma coisa mais específica, que terei todo o gosto em ajudar, ou se não souber, canalizar para quem sabe. Mas se repararem, os arquitetos passam a comunicar de uma maneira diferente, mas também mantêm o tradicional. Reparem, o tradicional, estes desenhos que viram aqui são extraídos do BIM. Podem ver aí em cima, neste canto superior direito, o Mosteiro de Tibães, uma obra incrível que demorou cerca de 20 anos a ser atualizada. As imagens que estão à direita foram do modelo BIM, que foi feito no início da obra, neste momento há mais de 30 anos. E depois veem as ruínas e reparem nos desenhos anteriores que praticamente a obra a terminar era igual ao modelo. Esta vantagem de antecipar o que aqui ia acontecer é algo muito importante, mas sem largar a capacidade de o arquiteto ser capaz de construir. Um dos mitos maiores que as pessoas diziam, é que quando o arquiteto só pode escolher determinado número de portas nesse tal software de BIM, então a criatividade do arquiteto está limitada. Está cientificamente provado o oposto. Não só não está limitada, como está potenciada, como até há estudos que já estudaram do ponto de vista cerebral a mente de alunos, e casos obviamente de estudo, de alunos de arquitetura que só trabalhavam com desenho manual, ou alunos de arquitetura que trabalhavam com desenho digital, e criam-se sinapses, criam-se ligações novas, e cria-se outro tipo de criatividade diferente que potencia.
Nas engenharias de estruturas a mesma coisa, casos mais simplificados de podermos rapidamente ter um custo de uma obra, até outros casos mais complexos. Este caso foi uma experiência que nós tivemos com a OBO, da Modular System, para uma exposição de arquitetura que existiu na Alfândega. Então era uma casa-barco, tipo aquelas casas de Amsterdão. A casa-barco era uma casa composta por esta estrutura metálica que vocês estão a ver aqui em baixo, que flutuava em cima de uma jangada composta por grandes blocos com 2 metros de altura de betão oco, que flutuavam em cima de umas longarinas HEB 300 de alumínio, ok? Ora, isto esteve ali na maneira da aflorada estacionada, a jangada, e ia-se construir esta estrutura, para depois se construir durante cerca de 15 dias. Ora, imediatamente na noite anterior ao início da montagem, há uma ondulação muito forte e a jangada ficou torta. Ao ficar torta, ainda se foram lá com os macacos tentar alinhar, mas não se conseguiu corrigir isso. Então, diariamente o nosso trabalho era medir a base da jangada, mandar através deste modelo novas medidas para a metalomecânica. A metalomecânica aqui no norte de Portugal cortava novas peças, mandava para a obra, e enquanto a obra ia sendo construída, com o peso da estrutura metálica, ela ia-se autodeformando, e só foi possível chegar ao dia da exposição e ter lá o barco a flutuar com esta interação. Estão a ver? Construção, modelo, obra. Ou seja, uma bidirecionalidade, aquilo que verdadeiramente hoje em dia se chama gênio digital, ok? E isso é um caso bem interessante. Outros casos caricatos também, os nossos irmãos Castros são os dos líderes mundiais de iluminação mundial de Natal, Nova Iorque, Paris, etc. E várias vezes foram confrontados com a necessidade de entregarem modelos da estrutura para poderem ser aprovados dentro destas obras. Terminal de Cruzeiros de Leixões, uma obra singular, muito especial, em que desde 2005 foi utilizado o BIM. Primeiro, por exemplo, podem ver em cima 4 versões apresentadas à APDL como 4 opções de modelos para eles escolherem qual é o que deveria ser melhor, e em baixo vários usos que se fez ao modelo digital para se utilizar o modelo em termos de obra, e aqui podem ver modelos complexos de engenharia de estruturas que foram usados para validar tudo o que está lá neste momento e que vocês conhecem, com uma maquete aqui, uma maquete digital e uma maquete física. Aqui em baixo é mesmo uma maquete física feita mesmo de maneira tradicional, e a obra, alguns extratos da obra, como vocês conhecem, imagens que vocês conhecem. Nas instalações especiais MEP, Mechanical, Electrical e Plumbing, portanto mecânicas, eletromecânicas e hidráulicas, não é? Nós temos quase como uma rede venosa da nossa construção que é muito importante dominar. E porque essa rede é composta por objetos individuais, uns mais simples, outros mais complexos, mas que têm que estar todos interligados uns com os outros. Por exemplo, isto aqui podem ver um exemplo, um superador do Metar, que era de tal maneira complexo que nós resolvemos construir objetos dentro de objetos. Este tambor que vocês veem aqui, ou este motor, eram peças que normalmente eram as peças substituídas durante o período de vida desta etária. Então, construiu-se um Lego que ele próprio encapsula outros Legos, digamos assim, estão a ver? Portanto, ao fim e ao cabo, quase uma imitação para depois podermos ligar à fase de manutenção e de operação. Algumas imagens deste trabalho, um trabalho em particular feito em conjunto com a EFASEC no Metar, aqui no norte de Portugal também, e durante a construção. Durante a construção há múltiplos usos que os construtores tiram do BIM, não é? Neste momento, desde o planeamento, saberem como é que a obra está, onde está. Aqui estão a ver uma simulação de um gráfico de Gantt que mostra a sequência construtiva de um pavilhão da Scania no Brasil, e todo o processo que ele tem, depois uma imagem genérica desta construção. Até outras coisas, por exemplo, este é um continente em que foi feita uma experimentação de controle de obra através de laser scanning. Estas imagens que vocês podem ver a cor laranja e verde são uma nuvem de pontos levantada a uma determinada fase de construção, e podem ver aqui em cima no canto superior direito, aqui uns círculos que dizem 1 e 2, que mostram a estrutura, o modelo onde ele deveria estar e o modelo realmente levantado
pela nuvem de pontos e que demonstra algumas diferenças que podem ser ou não significativas e que podem levar ou não a algumas correções. Okay? Este é o MAT em Lisboa, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, lançado pela EDP na altura, em que foi feito um modelo de arquitetura com acabamentos. Podem ver aqui, estas paredes que estão a ver aqui são diferentes tipos de acabamentos, em que os modeladores iam buscar o acabamento correto e traziam-no para o seu modelo. Estão a ver? Quase que era um armazém digital, ele clica ali e arrasta para o seu modelo para saber o que é que trazia. Um modelo estrutural, que na realidade tinha 3 modelos, um modelo de fundações de estacas, um modelo de betão armado e um modelo de estrutura metálica. Portanto, eram 3 modelos sobrepostos, linkados, digamos assim, uns com os outros. Okay? Um modelo de redes de hidráulicas, com os diversos componentes individuais das redes de hidráulicas. O modelo de AVAC e de mecânicas, ductos e componentes de AVAC. Depois, vários trabalhos que foram feitos, neste caso era feito pela Somag, estão a ver aqui em baixo, durante a obra. Primeiro, coordenação. Incompatibilidades entre estruturas e mecânicas, estruturas e hidráulicas, hidráulicas e mecânicas, ou seja, detectar quando é que, digitalmente, percebermos quando é que iriam haver conflitos entre estes diversos sistemas, para os poder resolver antecipadamente, para quando chegarem à obra não termos que estar a gastar dinheiro e a ter conflitos em obra sempre muito caros de reparar. Não é? Os pedidos de esclarecimento do projeto também feitos em cima do modelo. Podem ver aqui uma folha Excel, que diretamente, quando vocês clicavam em cada uma destas dúvidas, elas saltavam para dentro do modelo e mostravam um zoom, explicava diretamente em cima do modelo qual é que era a dúvida que o construtor tinha para ser resolvida pelo projetista. Detalhes aqui, neste caso de construção de estacarias e de fundações, eu não me vou perder muito tempo com ele porque já estou atrasado, João, portanto vou aqui saltar. Não faz problema nenhum, não faz problema nenhum. Okay. Força, nós estamos quer dizer, isto é uma mundividência tão avassaladora que enfim, nós ficamos de boca aberta. Okay. Portanto, obrigado, João, mas não queria realmente tornar-me muito extenso, porque sei que estas coisas depois são muito morosas. Por exemplo, a estereotomia. Quem for visitar este museu vê esta estereotomia lá. A estereotomia que a arquiteta, como arquiteta inglesa, Amanda Levet, pediu para exatamente ter em todo o interior. Ela foi estudada e foi modelada no BIM, ok? Para quê? Para que cada cofragem tivesse a sua dimensão exata e pudesse ser preparada previamente para chegar lá. E eram cofragens que estavam feitas numa linha de montagem em fábrica, nem sequer eram feitas na obra, estão a perceber? Portanto, é esta vantagem, o potencial que nós tínhamos para tudo isto. E aqui está um exemplo entre a DOCA e a PERI, que é um sistema de escoramento e um sistema de cofragem, que fizeram connosco uma análise, e nós simulamos digitalmente aquilo que queríamos que fosse feito em obra. E aqui está essa simulação para que todos percebessem qual era o trabalho e as sequências do que é que tinham que fazer. Outro aspecto também bastante interessante foi a medição de quantidades, naturalmente. Posso dizer que nesta obra, eu recordo-me, nunca mais me esqueci deste número, foram usados 24 usos do BIM, ou seja, em cima dos modelos tiraram-se 24, digamos, utilizações, desde análises, quantidades, cada uma delas era uma utilização daquilo que se chamam usos BIM. E neste caso foram, por exemplo, medidas todos os materiais, mas muito em particular estes azulejos que cobrem todo o edifício eram muito complexos, ok? E então foi possível, através de uma otimização de uma grelha, triangularizar estes azulejos, de maneira que estes azulejos pudessem ter só um número limitado de peças diferentes, que permitiu a sua otimização. Acho que conseguimos um número final de cerca de 6. Também o facto da velocidade e andarem na obra 3 máquinas de estacas obrigou um planeamento destas 3 máquinas, é o que podem ver aqui neste desenho à esquerda, onde é que cada uma tinha que estar para não se incomodarem umas às outras e também para terem caminho de saída, digamos, no final, estacas e microestacas. Este desenho é outro aspecto, também um uso muito interessante, que foi... O dono de obra dizia que não podia haver atrasos, estavam com muita pressa, mas a determinada altura foi encontrada um caneiro, este traço amarelo à esquerda e branco à direita é um tubo de ligação ao Rio Tejo, na altura, e esse caneiro impedia que a obra fosse construída como estava projetada. Então, à esquerda estava como ela estava projetada, explica-se o problema, e à direita a resolução, e porquê que isso teve implicações
no mapa de trabalhos. E rapidamente o dono da obra percebeu isso e aceitou essa diferença. E até a logística e a definição do estaleiro foi feita em BIM para poder otimizar o espaço. O espaço é muito curto, é entre o rio e entre ali não sei se é a Avenida 24 de Julho ali, ou como é que ela se chama, aquela rua que passa junto à obra. Portanto, e houve necessidade de meter os contentores todos e teve que ser feito também em BIM para se otimizar isso. Aproximando-nos para o final, a gestão, por exemplo, trago aqui um exemplo de gestão de um centro comercial, neste caso o Viana Shopping, que tinha sido feito tradicionalmente sem BIM, e em que a SONAI, na altura, com a sua empresa de gestão de técnica, quis fazer a ligação entre o BIM e os seus chamados softwares CAFM de gestão de ativos e gestão de manutenção. Ora, o que é que vocês têm? Vocês têm papel, que é isto que estão aqui a ver, desde desenhos até bombas, mas vocês nem imaginam o que é ir encontrar o papel numa coisa que foi construída há 20 anos ou 30 anos atrás. Quer dizer, é um caos, né? Andarem, primeiro tem que andar de máscara, o pó, quem for alérgico está perdido, não é? E depois andar ali a vasculhar quase arqueologia no meio de pastas e algumas já estão molhadas, outras estragadas, portanto, é realmente complexo. Tem a realidade, mas a realidade é difícil de chegar. Por exemplo, reparem aqui este corredor técnico, vocês conseguem ver a primeira camada, até conseguem fazer um laser scanning disto, mas não conseguem ver o que está por trás. Teriam que desmontar para poder ver. Ora, desmontar num centro comercial em funcionamento não dá. Portanto, há aqui uma série de complexidades. Portanto, o que é que se fez? A primeira coisa foi fazer um modelo, e um modelo, as pessoas dizem, o quê? Um modelo de uma coisa já construída, isso vai dar imenso tempo, vai demorar imenso trabalho. Não, não dá. É uma coisa que hoje em dia já se faz com relativa facilidade. Nós já temos muitas capacidades a nível nacional de modelação e somos rápidos a fazer isto. E depois interligar esse modelo com uma base de dados de gestão dos equipamentos, de maneira que hoje em dia as pessoas chegam de manhã, a equipa de manutenção chega de manhã com os seus iPads ou com os seus, passa publicidade, os seus tablets, clicam na aplicação, sabem exatamente o que é que avariou na noite anterior ou no dia anterior e que tem que reparar de urgência, ou o que é que tem que reparar na manutenção preventiva, as manutenções habituais, substituir isto, substituir aquilo, pintar isto, pintar aquilo, e até têm acesso aos diversos componentes daquela obra. Por último, última fatia do queijo, a educação e a formação. Ora, nós quando queremos passar de um determinado estágio de maturidade, que é em baixo, para um estágio de maturidade lá em cima, nós temos sempre uma curva que tem que subir lá para cima, não é? Ora, o que é que acontece? Nós queremos que esta curva seja o mais vertical possível. Se possível, aumentarmos as nossas competências num segundo, não é? Como aqueles programas de ficção científica, vocês põem uns auscultadores ou põem um teclado, uma coisa à frente a passar nos olhos, vocês leem não sei quantos milhares de livros num segundo. Isto era o ideal, não é possível, não é? Há uma fase, há uma curva, mas essa curva consegue-se à custa de educação e formação. São coisas diferentes. A universidade dá-vos a educação, dá-vos a compreensão dos problemas. Vocês sabem porquê, por isso é que a universidade dá competências. A competência de ser engenheiro civil é dada por uma universidade, é dada por um politécnico, é dada por uma universidade, é dada por uma escola superior, mas também podem ter capacitação em atividades. Vocês podem aprender a fazer uma habilidade, podem aprender a modelar. E até podem saber modelar sem saber porquê. Okay? Eu lembro-me um desenhador que eu tinha durante muitos anos, ao fim de 10 anos de estar a trabalhar com ele, é que ele me disse, engenheiro, só hoje é que eu compreendi que estas bolinhas que eu desenhava representavam varões. Ele só desenhava as bolinhas porque se aprendeu a desenhar bolinhas, estão a perceber? E representavam varões de armadura. Portanto, é engraçado, aí demonstra, e é um desenhador de mão cheia, do melhor que eu tive. Representa bem a diferença entre a compreensão e a capacidade de fazer. São coisas diferentes, ok? Ora, esta capacidade de ter este treinamento, de verticalizar esta curva é muito importante. Muitas vezes consegue-se com a aquisição de competências no mercado, um especialista, uma nova equipa, mas cuidado, essas competências às vezes não ficam enraizadas na equipa, ficaram só naquela pessoa, ou só naquela equipa, ou só naquela sala, não é? É muito importante isso. Portanto, o que nós temos que fazer, e é o papel das nossas instituições, e é o papel também da IASES, e que está a fazê-lo muito bem, num certo sentido, é verticalizar o mais possível esta curva. E eu posso-vos dizer que em Portugal nós temos tido muita sorte. Nós somos um povo, por natureza, fácil de adotar este tipo de tecnologias. Nós não somos
adversos à adoção tecnológica, pelo contrário. Por outro lado, somos um país porreiro, desculpem a expressão, bom tempo, boa comida, boa gente, então facilmente temos conseguido atrair grandes cérebros do BIM, grandes nomes do BIM, pela nossa facilidade de comunicação, que têm vindo cá dar palestras incríveis. Portanto, é só estarem atentos e fazerem parte deste movimento para serem capazes de aumentar a vossa capacidade, o vosso conhecimento. Eu tive a felicidade e penosa felicidade de, ao longo de 3 anos, a batalhar contra um conselho pedagógico, conselhos, etc, ser capaz de aprovar uma unidade curricular dentro do curso de Engenharia Civil que se chama BIM, explicar o porquê que é importante. Há outros cursos, por exemplo, há um curso muito importante, e talvez eu considero o curso mais importante em Portugal, que é um curso apadrinhado, patrocinado pela Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Arquitetos, mas também conjuntamente com a Universidade do Minho, a Universidade do Porto e o Instituto Superior Técnico também, e há muitos outros, não é? Há muitos anos lançamos, por exemplo, clubes, o BIM Club, o BIM Clube Universidades, que é são movimentos online preparados para o fazer. BIMS em particular também lança sempre summer schools muito atrativas em que uma quantidade de pessoas vão fazer um internato. E faço aqui a segunda pausa para vos alertar que vai existir o 4º Congresso Português de Building Information Modeling, que acontece cada 2 anos. Acontecerá agora, o ano passado foi precisamente responsabilidade da Universidade do Porto, antes tinha sido do Instituto Superior Técnico, e agora volta ao Minho, no dia 4 a 6 de maio de 2022. Vocês podem entrar dentro deste site, saber tudo sobre isso. É um evento a não perder, sejam vocês profissionais, sejam vocês estudantes, sejam vocês académicos. É um evento a não perder, é o que de melhor se faz de BIM em Portugal e não só, também a nível internacional. Aconselho vivamente a poderem estudar este congresso, que esperemos já possa ser presencial, mas se não for terá sempre sessões online também. Para terminar mesmo, e agora já ultrapassamos o tempo, outras tendências. Este Boston Consulting Group lançou este documento que também devem todos vós consultar, que é, peço desculpa, que é o digital na engenharia e na construção. Que em 4 camadas, eu vou ser mais rápido para terminar mesmo, em 4 camadas, camadas de interfaces do utilizador, camadas de plataformas de software, camadas digitais físicas, ou seja, os tais gêmeos digitais, e camadas de sensorização e monitorização, ao longo das fases todas da construção, projeto, construção e operação, este Boston Consulting Group, um dos melhores a nível mundial, elenca o que as novas tecnologias estão a trazer para a construção e o que vão ser os próximos 20 anos. E reparem, construção aditiva, impressoras 3D enormes, simulação virtual, big data, robôs, sensores. E depois, detalhadamente, vocês podem ver isto neste slide, detalhadamente explica em cada uma das áreas o que é que vai acontecendo e o que é mais utilizado, não é? Computação paralela, uma série de aplicações tecnológicas à nossa área, para as quais nós temos que estar preparados, temos que estar atentos e adotarmos. Eu trago aqui alguns exemplos de coisas que se têm feito relacionadas com ela, só para ilustrar e terminar. Um deles é o laser scanning, o levantamento do existente. Vocês podem ver aqui um exemplo que fizemos em Lisboa, ali na zona da Expo, de cerca de 180 estações, cada triângulo é uma estação, demorou 5 dias. Portanto, o laser scanning é um disparo a 360 graus dos lasers. Isso cria umas nuvens de pontos. Parece-vos uma fotografia, isto não são fotografias, isto são pontos, ok? Só que são pontos tão próximos e são tão milhões e têm cor, logo parece-vos uma fotografia. Mas se vocês andarem com o rato nestas nuvens de pontos, cada ponto tem um XYZ, que é a distância quase como vocês fazem aqueles medidores de laser que medem as distâncias e que se compram no supermercado, é a mesma coisa. Ora, uma nuvem de pontos, neste caso 180 nuvens de pontos, têm que ser tratadas, limpas, têm muita sujidade e conectadas umas com as outras. Vocês conseguem juntar 2 nuvens de pontos, se tiverem 3 pontos coincidentes numa e na outra, ao juntar esses 3 pontos, não há como elas ficam coincidentes. E depois há outras coisas também, por exemplo, a água no chão espelha os raios, portanto os raios depois vão aparecer num sítio muito distante daqueles que deveriam ser, etc.
Nós fizemos este levantamento e depois fizemos uma modelação com um bocadinho de inteligência artificial em cima destes nuvens de pontos. Por exemplo, estas treliças cada uma tinha a sua forma, então nós corremos um programa e essas treliças foram automaticamente apreendidas da nuvem de pontos, o que é espetacular. Podem ver aqui à esquerda, em cima a nuvem de pontos, em baixo os modelos. À direita já é um modelo, já não são nuvens de pontos, em que vocês clicam ali e tem realmente um pilar ou uma estrutura metálica. E depois podem-se tirar desenhos disso. O que a mim ainda me faz um bocadinho de confusão, como é que nós estamos tão avançados tecnologicamente e depois ainda temos que voltar à tradição, voltar ao antigo, não é? Eu acho que eu hoje em dia, e eu tenho algumas frases algo polémicas e que têm sido polémicas, quando eu as digo, não me canso de as dizer, estou convencido disto e estou quase cientificamente convencido disto, de certeza absoluta, já o vi, já consigo provar, é possível construir uma obra de A a Z sem usar um desenho, ok? Sem usar uma folha de papel, hoje em dia, hoje já. Aliás, não é hoje em dia, nos últimos 10 anos, mas isso é importante, não é? É uma mudança de mentalidade, temos de estar preparados para isso, está bem? A realidade aumentada é outro desses aspectos. Nós temos aqui um caso que mandamos para a África, com um motor de jogos, mandamos para isto era uma faculdade de gas and oil, ou seja, da área do petróleo, digamos, e então mandamos um shoot 'em up, um motor de jogos, em que o dono da obra podia andar lá dentro a brincar para ele perceber como é que a sua obra era feita. Igualmente, mandamos também uma aplicação que criamos, em que ele com um alvo que imprimia numa impressora e instalada no seu tablet, ele podia perceber os detalhes dessa obra. Outros casos também, como é este, que vocês podem ver este colega, que tem um capacete de Trimble com os HoloLens, e com estes gestos ele está a ser capaz de ver a sobreposição do modelo em cima da realidade da obra, ok? E então ele tem capacidade de o utilizar instantaneamente. Outros aspectos mais avançados são as modelações paramétricas e as programações visuais. Aqui à direita vocês podem ver um programa que é programado com caixinhas e ligações e switches. É algo muito interessante, aconselho vivamente a vocês poderem ler algo sobre isto, porque todos nós vamos ter, de alguma maneira, necessidade de capacidades de programação e de otimização e parametrização de hoje para amanhã. Podem ver aqui embaixo um exemplo que eu já apresentei várias vezes. À esquerda podem ver um modelo de uma cobertura do mercado em que através de determinados pontos nós podíamos corrê-los, ok? Estão a ver aqui o slide a andar à direita e ele a mexê-lo. Então nós criamos uma API, um plugin, ligado a um programa de cálculo automático de estruturas, neste caso ao robô, que de uma maneira iterativa e com um modelo generativo, genético, em que morrem os fracos, sobrevivem os fortes. E quem é que são os fortes? Os fortes eram que tivessem menos peso as peças estruturais e menos deformada. E então, automaticamente, ao fim de X iterações, o programa foi à procura da forma que otimizava este modelo genético. E reparem que, de uma maneira natural, sem a nossa intervenção, chegou a esta célula, quase célula de cavalo, que é realmente, conseguiu com uma lâmina muito fininha fazer este mercado, que ainda tinha um vão relativamente grande, com uma espessura de menos de 20 centímetros de laje, e concluiu. Outros trabalhos também de otimização de objetos, aqui uma representação de uma capacidade de fazer uma ligação de uma peça de madeira através de uma fresa automática. E, em conclusão, nós temos que nos estar preparados, o novo engenheiro civil tem que estar preparado para o mundo digitalizado. Aqui podem ver as redes de abastecimento de água, as redes de águas residuais, todas elas têm o seu espaço no mundo digital e as próprias construções. Portanto, cada vez mais nós temos esta interligação. Deixava-vos com um vídeo e o tal último slide que respondia à pergunta do colega de há pouco, e então passávamos para a discussão. Peço desculpa, João, de me ter atrasado um bocadinho. Não há problema, nós vamos usar estes talvez 5 minutos que nos restam para tentar responder a algumas questões que nos foram chegando, e ainda podem chegar, se forem rapidamente, tanto no bate-papo como no Q&A. O José António Silva pergunta: boa tarde, engenheiro, visto esta evolução que traduziu perfeitamente no slide, haverá mais por onde evoluir quando este modelo BIM estiver a ser usado em todo o mundo? Desculpa, como é que se chamava o colega? José António Silva. José António, obrigado pela tua pergunta. Claro que sim, há muito mais.
há a ligação homem-máquina. Eu estou completamente convencido que durante o vosso período de vida profissional, vocês vão ter os robôs na obra, os robôs a construir, ok? E numa fase inicial até é capaz de ser robôs. Neste momento andamos com experiências de impressão 3D, com grandes cabeças de impressão de betão, com algumas dificuldades inerentes a isso. Mas reparem, não há nada que um homem possa fazer neste momento que um robô não o consiga fazer. E se ele souber onde é que está posicionado e consegue o fazer facilmente, seja através de GPS, o GPS universal, seja através de geolocalização na própria obra, e ele souber um modelo do que é que tem que fazer, ele pode fazer tudo. E de uma maneira sem erros, sistemática. Parece-me que esse será um mundo que vai surgir mais dia menos dia. Mas atenção, hoje é isto, o auge do desenvolvimento tecnológico, mas nós devemos era estar preparados para a mudança contínua, ok? E cada vez há mais coisas que estão a aparecer, e quando a tecnologia evolui, nós temos que nos adaptar. Não podemos perder a noção da responsabilidade, da ética, da segurança daquilo que estamos a fazer, claro, numa lógica de otimização e de sustentabilidade. Vocês podem estar a ver aqui imagens de quando estivemos a trabalhar no mato, no estaleiro, junto com a Somag e com uma equipa a quem nós estávamos também, ao mesmo tempo que estávamos a produzir, também estávamos a dar formação. Portanto, é algo que nos estaleiros, na obra, vai ser inevitável. É ter centros de inteligência, centros digitais, aos quais vocês respondem e que comandam, digamos, a gestão da obra. Portanto, estes são só alguns daqueles que me estou a lembrar. Há outro que é também inevitável, Zé António, que é a sensorização das construções. Quer a monitorização do que é que está a acontecer, quer a capacidade de intervir nelas para que elas se adaptem e possam alterar os seus, desde logo, por exemplo, a gestão técnica centralizada num centro comercial é totalmente automatizada hoje em dia. Não se está lá alguém a medir a temperatura e o grau de umidade, é automático e as máquinas disparam para fazer resposta ao número de pessoas que estão lá dentro. Não é? Portanto, isso é algo que será inevitável, não é? E o slide que eu dizia era este, escrito por um senhor na década de 50, que escreveu assim, Alvin Toffler: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e voltar a aprender. Eu espero que isto responda às vossas duas perguntas. Portanto, vocês, uma coisa é certa, durante a vossa vida é certo, é a mudança. E é a vossa necessidade de estarem disponíveis para aprender e de se adaptarem, ok? Já agora, esta imagem que nos parece um mapa mundo é as ligações de Facebook, que há uns anos atrás, entre os contactos das pessoas que comunicavam com seus contactos, não era? Estão a ver? Portanto, ao fim e ao cabo, reparem como é que uma coisa que é digital, neste momento já representa a componente continental e geométrica do que é o nosso planeta, não é? O nosso planeta acaba por estar baseado nesta comunicação. Incrível pensar que daqui a uns anos poderemos ter nos nossos estaleiros mais um contentor que sejam servidores e capacidade computacional para além do sítio da fiscalização e disso tudo. Sem dúvida. O João Pedro Silva pergunta: a BIM se trabalha principalmente com quais software BIM em sua atuação? A BIMS, pronto, eu não queria estar aqui a falar da BIMS. A BIMS é uma empresa que me emprestou muitos destes exemplos, não é? Dos quais nós aplicamos muitos, mas a BIMS, podes falar da BIMS ou muitas outras. Há já bastante, a BIMS tem tido realmente um grande crescimento e uma grande notoriedade a nível nacional e também internacional, mas isto é que eu vou dizer é aplicável a todos. Normalmente nós trabalhamos com o software que o cliente pede. Portanto, é uma coisa incrível. Repara, quando nos chega um cliente, seja ele dono de obra, seja ele construtor, seja ele projetista, essa pessoa diz-nos: olha, mas eu queria que me fizesse isto em tecla. Pronto, então nós do lado de cá, ou temos pessoas em tecla, ou se não as temos, temos que as arranjar e vamos buscá-las e vamos formá-las, vamos treiná-las e respondemos naquilo que o cliente pede. Portanto, deixou de ser importante o software, passou a ser importante o conceito, o que é que tu estás a fazer, o que é que estás a melhorar. E há alguma coisa muito importante, desculpem a expressão, mas detesto mesmo, quando alguém me diz: mas o software não faz isso. Como se o software fosse o Deus Todo-Poderoso e o software, quem sabe o que é que eu quero fazer sou eu. Eu, engenheiro, ok? E eu é que vou ditar o que é que o software vai fazer. E quando o software chegar ao limite dele, eu vou arranjar alternativas para eu conseguir chegar àquilo que eu quero, ok? E isso é que é importante, ter esta capacidade. Às vezes
precisamos de um braço um bocadinho mais musculado da área da programação, outras vezes menos, mas hoje em dia isto é relativamente simples de o fazer, assim nós estejamos disponíveis para ir à procura disso, está bem? Mas, por favor, não fiquem limitados ao que o software faz, isso não existe. Isso, o que existe hoje em dia são ferramentas que se pode tirar partido delas, e aliás toda a gente já ouviu falar que às vezes não tiramos partido nem a 10% daquilo que as ferramentas permitem, não é? Portanto, aquilo se o software faz ou não faz, isso não se aplica, ok? Portanto, trabalhamos com qualquer software e essencialmente a BIM se trabalha muito na área da construção digital, que é, ao fim e ao cabo, preparar digitalmente a construção, quase a preparação da obra digital, mas também a área da consultoria, a área da implementação nas organizações, a área da implementação nos projetos, dar formação a pessoas que precisam de aprender no local de trabalho, não aprender mesmo, estar com eles a fazer. Um consultor tem que fazer 3 coisas, tem que ensinar, ajudar, apoiar ou substituir. Quando nós temos que entregar e aquilo tem que sair, nós substituímos e fazemos e já está, entregamos. Essencialmente é isso. E graças a Deus que temos em Portugal pessoas com muita capacidade e que há vários núcleos e vários exemplos, podemos elencar, de empresas estrangeiras que vieram montar sucursais em Portugal só para fazer BIM. Não tem uma obra em Portugal. Nós estamos com portugueses, colegas arquitetos e engenheiros, a fazer modelos e a fazer trabalhos de consultoria BIM para o estrangeiro, com empresas que se vieram implantar cá porque perceberam que a nossa mão de obra é boa, tem uma grande capacidade, pronto, e infelizmente os nossos salários não são tão altos e essa parte já me desagrada bastante, mas também acho, se me permitem aqui um bocadinho de intervenção política, também acho que os ordenados e o nível da Europa rica, digamos, dos Estados Unidos, do Japão, estão acima daquilo que é sustentável a médio prazo, a longo prazo, de certeza absoluta. O planeta não aguenta esta disparidade tão grande entre uma faixa tão pequenina de população que ganha tão acima daquilo que era razoável e outros milhões de pessoas que têm que se haver com 2 dólares por dia para conseguir sobreviver. Mas tirando isso, a componente do dinheiro que é má, infelizmente, sinto muito orgulhoso por aquilo que nós conseguimos representar em termos de mão de obra portuguesa. Okay? Chegámos ao fim do nosso tempo, nós queríamos imenso continuar, mas não nos é possível. Resta-me agradecer imensamente ao engenheiro José Carlos Lino pela sua disponibilidade, pelo seu entusiasmo e empenho com que nos mostrou um pouco do estado da arte e ainda assim haveria tanto mais para dizer. Eu acredito que há um antes e depois para quem vir esta conversa e que percebe realmente o quão pouco sabe sobre o que está a acontecer e o que pode vir a acontecer, pelo que talvez possamos rever daqui a uns anos estas coisas que fomos aqui dizendo e ver se calhar o desvio que houve das nossas previsões. Dar também conhecimento a quem nos está a ouvir de que hoje ainda às 6 horas estaremos à conversa com o engenheiro Hugo Lopes da APDL sobre a extensão do molhe do Porto de Leixões, que esteja alguma polémica, pelo que vos convido a todos a estarem presentes. Vejam nas nossas redes sociais, ainda é possível inscrever-se e enfim, dar por encerrada a sessão. Mais uma vez agradecer ao engenheiro José Carlos Lino e até já. Obrigado eu, João. Um abraço a todos. Deus, um abraço.